Hello, hello! Tô aqui, rapaziada. E sim, deixa eu arrumar a câmera aqui, bem no centro. Ó, lindo. Mas sabe o que não é lindo? Esta merda desse filme. E não estou falando palavrão, estou falando que esse filme é horroroso, historicamente. Já chegamos lá. Para contextualizar vocês do que eu estou falando, é importante que isso aconteça, tá? É muito importante, tá? Muito importante que vocês assistam isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vejam, tá? Vejam e entendam. Vocês vão entender porque isso aqui vai ditar o ritmo do vídeo, tá bom? Ok? Vamos lá. Vou traduzir para vocês o que será falado aqui. Perfeito? Prestem atenção. Prestem muita atenção. Contextualizando historicamente o que aconteceu no filme. Até essa parte, ok. Guido de Lusignan, Guido ou Guy de Lusignan, atual rei de Jerusalém, faz uma baita de uma cagada, não escuta a galera falando: olha, você não vai ter suprimento de água se for enfrentar Saladino, se você for por esse caminho aqui, beleza? E aí, se você não conseguir voltar, o exército é massacrado e não tem como você se recuar com o exército para defender Jerusalém. Você entendeu isso? O Gui falou: não, tô nem aí, eu e o Renaud de Chatillon vamos pra cima dos caras, vamos matar todo mundo, que nós é brabo. E é isso e nós vamos, porque eu sou o rei e eu entendo do que eu tô falando. Contextualizando, eles foram e tomaram um pau, foram nos chifres de Hatim, que é o lugar que eles estão aqui, chifres de Hatim, foram completamente cercados, massacrados, todos mortos, templários derrotados, hospitalários derrotados, e se lascaram aqui, entendeu? Na vida real, aqui basicamente não fala que mataram os templários, não fala que massacraram os hospitalários, não faz distinção entre os dois, e eu vou fazer a distinção aqui pra vocês aqui ao vivo, vou mostrar pra vocês depois como fazer a distinção, e vou explicar como funcionar para vocês. Mas vamos em frente aqui. Assistam e entendam o que eu tô dizendo, porque isso aqui é seríssimo, tá? É seríssimo. Aqui Saladino, e ele fez de prisioneiro Guy, tá? Ele fez Guy, o Guy, o rei, e Renaud de Chatillon de prisioneiro. Não, ele não serviu gelo. Não, mas é bom, depois eu vou falar, tá? Então aqui está servindo gelo como água. Vou mostrar aqui para você. Assistam. Repare, está oferecendo água. Esse é o rei, Guido. Guido não toma água, reparou? E entrega a Renault, esse aqui é Renault de Chantillon. Deixa eu até mudar aqui o lado, para que não haja problemas, tá? Ok? Esse aqui, o rei, recusa a água e entrega a Renault de Chantillon. Ok? Entenderam? E Renault de Chantillon falou aqui, ele falou, ó, eu não recuso água de nenhuma forma. Ah, não importa, água é água e eu vou tomar. O Saladino, aquele Saladino fala, ó, eu não te ofereci coisa nenhuma, eu não te ofereci água, eu ofereci pro Guy, não pra você. Não, não ofereceu, meu senhor. De forma de deboche. Vai reparando bem na cena, repare bem, cada detalhe, para cada detalhe. E Renault e o Guy são brabo, brabo, rei brabo, sou eu, rei brabo. Reparou que esse cara aqui tá posando de brabão? Tá aqui, ó, eu sou brabo. Reparou bem na cena?
Aqui é uma cena corrigida, tá? No filme original não tem essa cena dele decapitando, tá? É corrigido isso aqui ainda, né? Essa decapitação aqui não tem no filme que eu assisti, tá? Tô vendo agora, inclusive. Não tem nessa decapitação aqui. Isso aqui corrigiu algumas coisas, mais ou menos ainda por cima. A king does not kill a king. E Why aqui ele don't you fala show que não some trata o rei, tá? great king? Ok? Repararam? Repararam bem em tudo, ficou bem claro, certo? Isso é que o filme entregou, tá? Isso é que o filme entregou. Bom, tá? Vamos lá. Vou ler primeiramente da Wikipédia para vocês. O que realmente aconteceu não foi essa patifaria que vocês assistiram aqui, tá? E eu vou implicar muito com isso. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. Prestem extrema atenção no como que foi na vida real que aconteceu essa cena aqui, tá? O que aconteceu na vida real? Saladino convidou o rei Guido a sentar-se a seu lado e quando Arnat reinou, por sua vez entrou, sentou-se ao lado do seu rei e lembrou-se de suas más ações. Sentou-se ao lado do rei e lembrou-o das suas más ações. Quantas vezes vos fizeste uma promessa e violastes? Quantas vezes vos assinastes acordos e nunca respeitastes? Reinou respondeu através de um tradutor. Os reis sempre agiram assim. Reinou que foi decapitado ali, tá? Os reis sempre agiram assim. Eu não fiz nada mais. Durante isto, o rei Guido arquejava com sede, a sua cabeça balançando como se estivesse ébrio, o seu rosto traindo grande medo. Ó, que rosto de medo, né? Deixa eu voltar aqui. Olha, tá com medo. Tá com sede e com medo aqui, né? Muita sede e medo que ele tá aqui. Esse vírus, eu tô puto. Tô puto. Vocês vão ver que eu tô puto. Putaço. Saladino disse-lhe palavras tranquilizadoras e mandou trazer água fresca, não gelo no copo. Água fresca. Que lhe ofereceu? O rei bebeu. Todas as fontes vão falar a mesma coisa. O rei bebeu a água. O rei não fez isso aqui. Não quero beber. Guy, Guy de Lusignan bebeu da água. Ele não recusou água. Ele bebeu porque estava muita sede. E por que estava com muita sede? Porque ele fez merda. A derrota dessa batalha foi exatamente a merda dele não ter escolhido uma rota onde houvesse abastecimento de água para ele e para seus exércitos. Tanto ele como seus exércitos ficaram sem água, e é isso que ocasionou na derrota de Guido e dos exércitos de Jerusalém, e posteriormente na queda de Jerusalém. O culpado não foi Renaud de Chatillon. Foi Guido que fez isso. E ele tomou água, desesperado por causa da cagada que ele fez. Traindo não só mostrando sua covardia, como que ele não estava nem aí para seus exércitos. E o importante era que ele tomasse sua aguinha. E que os exércitos que morreram de sede, por culpa dele, de uma estratégia errônea dele, morreram. Continuamos. O rei bebeu, depois passou o restante a Reinaldo. Até aí tudo bem. Passou para Reinaldo, que então saciou sua sede. O sultão então disse a Guido: Não pediste permissão antes de lhe dardes água. Deste modo, não sou obrigado a conceder-lhe misericórdia. Depois de pronunciar essas palavras, o sultão sorriu, montou o seu cavalo e saiu, deixando os cativos em terror. Os dois estavam em terror nessa parte. Ordenou que lhe trouxessem Renaud. Depois avançou. Perceba, ordenou que trouxesse Renaud e avançou com ele de espada em punho e atingiu entre o pescoço e a omoplata, que assim, quando Renaud caiu, cortou-lhe a cabeça e arrastou o corpo pelos pés até o rei, que começou a tremer. Foi uma cena brutal, não essa parte de ai, colocou para longe, aí pegou a espadinha, depois de ter colocado o punhal, e aí pegou a espada e aí matou. Não, não foi isso, não aconteceu esse negócio. Isso não aconteceu.
E Saladino diz pro Guido: Este homem só foi morto por causa de sua maleficência e perfídia. Guido foi poupado e conduzido até Damasco, onde ficou. Ele não foi levado para ficar passeando na frente de exército nenhum, tá? Não foi. Essa é a fonte da Wikipédia, né? Ah, ela não é confiável. Vamos pegar aqui uma fonte, outra fonte, tá? Vamos lá. Tinha uma fonte aqui, uma coisa. Renault pode ter sido assim. Ele era assim. Ele não era um gordo barbudo. Ele não era um gordo barbudo. Mas calma, já chegamos lá. Tá, vamos pegar aqui. Essa aqui é uma fonte russa, tá? Quero ver se eu acho aqui a morte dele aqui. Acho que eu não vou achar aqui, tá? Ele sim era considerado cabelo ladrão, ele sim era considerado. Mas já vou chegar nessa parte, tá? Já vou chegar. Deixa eu pegar a fonte aqui que eu tava. Tinha uma fonte que eu tava aqui em cima. Aqui. No blog de história aqui. Essa é até mais certeira na morte dele do que a outra, tá? Porque essa aqui, ó, outra fonte. Capturados, Guy de Lusignan e Renaud de Chatillon foram recebidos por Saladino em sua tenda. O sultão ofereceu bebida ao rei. Depois de beber, ele tomou a bebida. Volto a dizer que ele tomou a bebida. Ofereceu, estendeu a taça a Renaud. Mas Saladino a tomou, ele não chegou a saciar a sede. A tomou e o lembrou do juramento que fizeram de matá-lo com as próprias mãos. Fanfarrão, Renaud respondeu com desdém, recusando-se a converter-se ao islamismo. Saladino então golpeou-lhe o ombro com a cimitarra. Agora o sultão liquidou o prisioneiro cortando a cabeça. Tá? Essa é outra versão da história. Vamos pegar uma terceira versão? Vou pegar a terceira versão. Aqui do calendário Z. Tá? Renault foi capturado no campo de batalha. Saladino é capitão pessoalmente depois ele se recusou a se converter ao Islã. Duas fontes. Fonte também ali, tá? Vamos pegar aqui Renault de Chantilly pela mesma fonte que eu usei de pesquisa, tá? Eu não lembro agora onde que está essa fonte de pesquisa. Mas vou pegar uma fonte britânica aqui para vocês, tá? Britânica, ó. Literalmente uma fonte britânica de Renault de Chantillon. Já está traduzidinho, bem bonito. Renault foi feito de prisioneiro na Batalha do Chifre de Atim, conduzido à tenda de Saladino. Saladino o repreendeu por sua quebra de trégua e violação ao seu juramento, e ele foi decapitado no próprio local pelo Saladino. Acho que não vai dizer aquele final, não vai dizer. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui não fala nada sobre, basicamente. Tem no Wikipedia, Assassin's Creed esquece. Conhecido como Elefante de Cristo. Vamos pegar da Universidade de Cambridge. Universidade de Cambridge. Ó, mais uma fonte. Tá? E eu aparentemente preciso pagar para ter acesso. E eu não vou pagar para ter acesso. Não vou. Enfim, em suma, perceberam que essa cena não aconteceu. Deixa eu aumentar minha tela aqui para vocês. Perceberam que essa cena nunca ocorreu. Assim,
Não existiu esse cenário do filme aqui. Não foi assim que aconteceu a coisa. É mentira. E sabe o que mais é mentira? Eu vou citar pra vocês aqui. Vou citar ponto por ponto, ok? Ponto por ponto do que não existiu nesse filme, tá? Com fontes históricas e você pode confirmar depois. Mas eu já li, e vocês sabem disso, li um tanto assim de livros sobre cruzadas. Eu sei do que eu tô falando. Eu sei do que eu tô falando. Vamos começar. Começando por Renaud de Chatillon, ele não morreu da forma que ele morreu no filme. Tô lendo aqui, tá? Ele não era um covarde. Não era covarde, morreu tremendo. Não é. Quem morreu foi o Guido, não foi o Renault. O Renault era. Inclusive, ele foi. Ó, ele foi. Ele é um herói de guerra. Preso por 16 anos cativo no Islã. Foi preso quando combatia Nur al-Din, tá? Combatia Nur al-Din. Foi preso. Que ele foi preso. 16 anos na cadeia dos caras. E quando depois foi solto, com o comando de Balduíno, ganhou de Saladino uma batalha. Ele era herói de guerra, um baita general e um baita guerreiro. Não era esse cara. Ele era completamente ruivo, pelo que se diz, e usava vestes nobres, sempre usava armadura, não tinha cabelo desgringolado, não tinha barba mal feita, cabelo desgringolado, metade do cabelo branco, outra metade ruiva, e vestes estrapafúrdias. Não era. Nunca fez isso na vida. Não fez. O escritor desse roteiro tirou isso do nada. Bravo, indomado, de fé absoluta. Era o cara. Não um covarde, como foi mostrado. Mas calma aí. Guy de Lusignan, completamente errado, tá? O rei ali, que era, ele foi colocado como um cara arrogante, mas indomável. Não, quem é indomável reinou. Esse cara era um covarde, otário, desgraçado, burro mais de metro, um cara extremamente ignorante, ok? Ele não era arrogante, ele era prepotente e ele não tinha nenhuma rixa com Balin. Ele não tinha, pelo contrário. Ele não tinha nada contra o Balin. Nada. Ele não mandou matar Balin. Nunca matou, mandando. Porque assim, o filme, pra quem não viu, é assim: tem um cara, que é um Balin, aí o pai dele vai lá, convoca ele, o pai dele morre, ele chega, vira um amigo do rei, que é o Balduíno. E aí ele é convicto, um cara bravo, guerreiro. Eu tô resumindo o filme, um bravo guerreiro que luta pelo povo. Não, Balin nunca lutou pelo povo. Quer dizer, não exatamente, já vou falar sobre lutar pelo povo e fazer a promessa e cumprir a promessa de seu pai. Olha como ele é um cara bom. Nossa, que inspiração. E cumprir com a promessa de seu pai de defender o povo. O povo é o povo. Meu Deus do céu. Cara, é absurdo. Isso aqui é absurdo. Respira. Continuando. Tá? Aí o Balon vai lá, se apaixona por Sibila. Sibila, que era esposa do Guido, trai o Guido, dá uns pega no Balon, ok? Dá uns pega no Balon. Balduino tenta fazer o Balon se casar com o Sibila. Já chego lá. Se casar com Sibila. Lembrando, Sibila não tinha nenhum filho aqui. Balon, a esposa morreu, estava morta no início do filme. Ok? Esposa morta. Balon não era ninguém. Ninguém. Ele era um bastardo, meu amigo. Um bastardo, sem filho, sem nada. Ele vai embora e é isso aí. Tá? Aí vai, defende lá, fica como rei, defende Jerusalém, mas defende porque ele insiste em ficar, em defender Jerusalém, ele insiste em defender o povo. E minha nossa, ele vai lá, e Sibila participa e cura os feridos, e mimimi, 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 e aí Jerusalém entrega para Saladino, e ele foge com a princesa e termina o filme com Sibila a seu lado, os dois juntos como um dois ninguém. Tudo isso aqui que eu falei é mentira. É mentira. Não aconteceu isso não. E não, não, nada, não aconteceu isso. Vamos falar de Beylan? Não termina com Sibila.
Mas ele era casado. A esposa dele, que morreu no início do filme, Marina Comnena, não só estava viva até o final, como Maria Comnena, ele tinha dois filhos com ela, e Maria Comnena nada mais era do que princesa, filha do imperador, do Império Bizantino. Tipo, amigo, cara, ele, ele era um príncipe, ele era um barão, ele não era qualquer porcaria. Ele era casado com uma. Belan era casado com Maria Comnena. Simplesmente a princesa. E tinha filhos com ela. Nunca teve um caso com Sibila. Não, não dá pra saber exatamente, né? Mas não era apaixonado por Sibila. Outra. Ele não renegava a fé e dava tapa na cara de bispo, porque tem uma parte do filme que o Belan chega lá, fala pro bispo, fica dando patada no bispo, ah, você não sabe de nada. E o bispo covardão, o bispo não era covardão. Nunca que o bispo ficou falando aquelas coisas ali. Outra coisa, ele não era, o Belan não era blasfemo, não sai blasfemando um monte de besta, porque o Belan sai blasfemando um monte de merda no filme. E não, Belan não fazia isso. Bela nunca foi cotado como marido de Sibila e muito menos tinha aspirações nobres e ai, defender o povo, defender. Ele nunca teve essas aspirações nobres. Não tinha. Pode pesquisar isso aí, pesquisa no Wikipedia, pesquisa qualquer fonte. Bela não tinha isso. Bela não era um tipo de monge e outro, ele tinha um irmão que também estava adjunto dele em batalhas. Ele tinha um irmão além disso. Tinha esposa e filhos vivos morando em Jerusalém. Ele tentou contato com um personagem que não é sequer citado no filme, que é Raimundo de Trípoli, ou rei, ou basicamente o rei de Trípoli, que era quem cuidava do condado de Trípoli, que era um condado aliado cristão na Terra Santa, conquistado na Primeira Cruzada. Raimundo não é nem citado. Ele é importantíssimo na história, porque Raimundo não quis ajudar Jerusalém, se recusou. E ele não é nem citado. Balaam só ficou em Jerusalém porque lhe imploraram para que ficasse e defendesse. Balaam nunca teve essa aspiração de, eu vou ficar porque eu sou bonzinho, porque eu quero defender os pobres. Não, ele nunca quis ficar defendendo. Pô, ele defendeu porque imploraram para ele ficar, e porque não tinha muita opção. E ele tentou, aí beleza, tentou de forma pacifista entregar o reino de Jerusalém e fez um bom acordo para que todo mundo ficasse vivo. Essa única parte é verdade. De resto, Bela nunca foi esse cara bonzinho, assim. Não que ele fosse um cara mau, mas ele era bem mais neutro do que esse cara maravilhoso, iluminado, quase um santo. Quase um santo, porque não era um cara blasfemo, era um cara de fé normal, como qualquer um que estivesse lá. Balduino quarto tá no filme que tem a máscara e tem a sempre edição. Levanta a mão e ele vai, ele eu sou Balduino. Balduino não usava máscara. Nunca usou aquela máscara. Balduino jamais usou máscara. Não tem uma prova de que ele usava máscara. Isso é literalmente superstição e um achismo da galera, que ele nunca usou máscara, só porque apareceu no edit que ele era brabo, para dar um ar de mistério, que ele nunca usou máscara. Pelo contrário, ele era rei, ele tinha que ficar dando rosto a cara a tapa. Ele nunca humilhou, Balduino nunca humilhou, reinou na frente dos outros, nunca deu cajadada, ai, beija minha mão, eu sou Jerusalém. Isso nunca aconteceu, ele nunca falou que eu sou Jerusalém. Essa frase nunca foi dita por ele, tá? Até sabe, não foi dita. Se for fazer alguma frase que foi atribuída a ele, não usarei coroa, pois meu mestre usou uma coroa de espinhos. Essa frase é atribuída a Balduino quarto. Qualquer outra frase não é atribuída a ele. Não foi Tibérias, que descobriu a doença dele. Tibérias sequer existiu. Tibérias não existiu. Não existiu nenhum Tibérias. Tiberíades era um lugar. Não era uma pessoa. Quem descobriu a doença de Balduino era Guilherme de Tiro. E Guilherme de Tiro, sim, era conselheiro real de Balduino. Era o conselheiro de Balduino, era Guilherme de Tiro. Não Tibérias. Tibérias não existiu. Quem era Tibérias? Sobre Saladino. Não era calmo e compassivo. E, inclusive, ele matou Reinou explodindo de raiva contra ele, porque ele, até o último instante, Reinou foi resistente, foi um cara agressivo, foi um cara bruto, bárbaro, e debochou e não aceitou se converter ao Islã. Inclusive, a Bíblia fala: aquele que morrer, que não me negar, na frente dos homens, não negarei na frente do Pai. Então, ele não só Reinou morreu como alguém nobre, como um cristão nobre,
como Renaud de Chantillon, como Saladino, foi um cara agressivo, e não era compassivo, e muito menos um cara de hiperfé. Era um cara de fé, mas um cara muito mais sensato. Isso é mostrado meio por cima no filme, mas quando ele fala que Jerusalém é tudo e nada, é mentira, porque ele se importava com Jerusalém, foi prometido Jerusalém, mas Jerusalém foi mais importante para ele por uma questão de vingança pelo que fizeram nas primeiras cruzadas. Que realmente foi feita uma chacina na primeira cruzada. Mataram todo mundo lá dentro. Os cruzados entraram em Jerusalém e mataram absolutamente tudo que tinha de Islã, tudo que criança, mulher, mataram todo mundo, era uma chacina. O que é errado, eu concordo. Mas cara, a importância de Jerusalém, por mais que é uma das terras sagradas para o Islã, é a terceira. Meca e Medina eram mais importantes. Outra coisa, mesmo se Reinou não atacasse lá e matasse a irmã dele, que já vou falar sobre a irmã dele, atacasse a parada lá e fizesse Saladino atrás, Saladino na vida real já ia atacar Jerusalém, porque ele prometeu que ia reaver a Terra Santa, uma hora ou outra, entendeu? Não deram uma hiperimportância como se Reinou fosse o causador de Saladino. Reinou nunca foi o causador de Saladino ir para Jerusalém. Outra coisa, ele não, te... ele não tinha irmã que foi morta por Reinou. Aquela irmã dele que morre é mais um boato. Não tinha irmã que morreu para Reinou. E não foi o motivo. É um boato de que foi morto a irmã dele, a irmã de Saladino. Inclusive, se fosse importante pra ele, ele tava puto. E aí no filme não tá. E eles, inclusive, caga pra irmã, porque ela nem sequer existiu, de certa forma. Por exemplo, ou se existiu, quer dizer, acho que deve ter, acho que tinha irmã, se não me engano, mas não foi morta por Renault. Agora sobre Sibila, e a última que eu vou falar sobre. Sempre foi fiel a Guido, nunca traiu Guido com Beylan, nunca traiu. Inclusive, no pós-guerra, Sibila nunca fugiu com um cara e abandonou o Guido. Não, pelo contrário. Ela que pediu pela liberdade de Guido. Ela implorou e ela teve nenhuma participação na Guerra de Jerusalém. Não ficou, não tem nada sobre ela ficar curando ferido lá. Não, ela não cortou, raspou o cabelo. Não, tudo isso é mentira. Ela não raspou o cabelo, ela não fez nada disso aí. Não foi Balaam que foi cotado para ser coroado rei, mas sim Balduíno V, que morreu em 1185, filho de Sibila. Bela, inclusive, ajudou o Balduíno V a ascender ao coroado e foi coroado rei. Balduíno morre e quem assume é o filho de Sibila, que morre depois. Ela tinha duas filhas. Tinha duas filhas. Tinha duas filhas, duas filhas. Tinha. Sibila tinha duas filhas. E no filme é mostrado que não tinha nenhuma. E ela se manteve nobre e rainha até o final. Ela não foi pro campo morar bem até o fim. Ai, que bonito. Outro erro crasso do filme, horroroso, é as catapultas. Brother, é água, tá? É água. Balen, cara, nunca existiu zilhões de catapultas de fogo que explodem bolas no atingir. Cara, é metralhadora de bola de fogo? Da onde isso? Tirou isso da onde? Nunca existiu tanta bola de fogo. O exército de Saladino e de Balduíno nunca foram tão imensos. Não tinha tanta gente assim. Era bem menos número do que tinha ali. Se Saladino tivesse os números que o filme fala, e até tem um vídeo do Thiago Braga falando sobre, Saladino conquistava tudo, o Oriente Médio inteiro, conquistava a Europa, a Ásia. Brother, não tinha esse exército naquela época. Ele não tinha. Saladino nunca teve esse exército imenso. Era um grande exército, os números eram maiores para ele, do dele para Jerusalém, mas definitivamente não tinha tanta gente assim. Cara, eu fico indignado com esse filme, tá? Outra coisa, para diferenciar, tá? Os Templários, no filme, são colocados como os vilões, como os caras mais idiotas. Ah, eles são vilões, eles são maus. Olha como eles são maus. Maus. Eu sou mau. Eu sou do Renault. Eu sou mau. Mal que eu sou, olha como eu sou mau. Tá brincando. Vamos ler o juramento templário aqui, então. Vamos ler aqui que eu acho que faltou esse pro diretor, tá? Que ele esqueceu. Templários tinha isso aqui.
acima de tudo, tá? E eu posso fazer esse juramento tranquilamente, tá bom? Tá? Tem, se eu não me engano, cadê aqui? Ele tá em espanhol, mas eu vou ler em português, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui. Aqui. Juro diante de Deus viver e morrer com honra. Juro combater a iniquidade e socorrer a meu próximo. Juro, igual em combate como na paz, que nenhum cavaleiro será considerado para mim como inimigo, a não ser como um adversário. Juro fidelidade ao templo e me esforçarei a perpetuá-lo. Juro respeito às mulheres e veneração às mães, né? E proteção aos filhos e aos anciões, assistência aos enfermos e aos necessitados. Juro respeitar a fé dos outros e buscar mais a verdade do que a glória, a honra mais do que honras, e se por alguma desgraça eu trair meu juramento, rogo para ser expulso da ordem como traidor, tá? Tá em espanhol, ok? E vou pegar aqui de um site católico também, tá? Eu vi aqui no site católico. O site católico está um pouco diferente. É a mais antiga que tem. Juro consagrar minhas palavras, minhas armas, minhas forças e a minha vida em defesa dos ministérios da fé cristã e a unificação de Deus. Prometo ser submisso e fiel ao grão-mestre. Toda vez que necessário, passarei o mar para combater e darei socorro contra os reis e príncipes infiéis. Na presença de três inimigos, não fugirei e mesmo sozinho combatê-los-ei. Inclusive na história, na vida real, os templários, inclusive nessa batalha de Craca de Chevalier, tá? Que foi uma batalha antes do chifre de Hatim, que foi a aniquilação total dos Templários, houve uma batalha em Craque de Chevalier. Craque de Chevalier, que era um castelo templário, e Craque de Chevalier, que era de Renault, foi tomada. Então, se sabe. Não sei se foi, acho que foi tomada, inclusive, Craque de Chevalier foi tomada depois da batalha. E ficou em posse dos muçulmanos, tá? Mas os templários, inclusive, nessa batalha final ali no chifre de Atim, a história até de um templário pulando no fogo, porque eles atearam fogo, pulando no fogo contra três muçulmanos, sozinho, só com a espada. A bravura dos templários era absurda. Então esse carinha aqui não era um vilão. Não, jamais isso aqui foi um vilão. Pelo contrário, é um herói de guerra. Quer ver outro que não é nem citado direito no filme? Tem um personagem só no filme. Este queridão aqui, ó. Vamos até abrir aqui. Olha, inclusive parece do filme. Vendo aqui? Isso aqui chama-se Cavaleiro Hospitalário, tá? Para você que não sabe, é a segunda inclusive ela veio antes, inclusive acho que da Ordem Templária, se eu não me engano, em 1113, né? Deixa eu até ver. Ordem dos Hospitalários. Para confirmar aqui para vocês que é a Ordem de Malta, tá? Se eu não me engano, ela foi fundada em 1048 como organização assistencial, mas como ordem militar em 1136, tá? 1136. Ok? Uhum. Isso mesmo. Perdão, 1113, tá? 1113 foi quando já estava basicamente estabelecida, tá? Eu pego isso de uma das fontes, mas é em ordem dos templários, ordem hospitalários e assim. Foi fundada aproximadamente 1050 em Jerusalém, tá? Mais ou menos, tá? Mais ou menos 1050. Mas disso foi 1113 também, enfim. Mais importante é a Ordem dos Templários, tá? Que foi 1118, 1119 por Hugo de Payens, ok? Importante dizer isso.
Ok, vamos voltar aqui porque eu estava falando para vocês. Tá? Outra coisa, esse aqui. Defensores do rei e defensores de Jerusalém. Sim, esses eram heróis. Perfeitamente colocado. Vamos abrir o capacetinho dele aqui, ó. Fica bonito. Aí, ó. Calma aí, amigão. Deixa eu mostrar teu rosto aqui pra galera. Aí. Esse aqui não é vilão. Isso aqui é gente boa, gente fina, que defende Jerusalém. Era basicamente a guarda de Jerusalém, tá? Os guardas de Jerusalém. E por último, tinha esses aqui que também eram guardas de Jerusalém, de uma ordem. Inclusive, esses aqui são do filme, tá? For Caiu o capacete dele. Se for ver o filme das Cruzadas, esse aqui, inclusive, é o uniforme lá do principal. Uma das ordens, tá? Que faziam parte. E uma das ordens que não foi mostrada ali, e que era de importantíssima, tá? Diligência ser mostrada e ser, no mínimo, citada, que é a Ordem dos Teutônicos. Teutônicos, tá? Tá? Que já estava por ali, já mais ou menos. Ordens militares e cruzadas 2005. Cavaleiros marrom e branco. Marrom e branco. Cruzadas. É marrom e branco? Vermelho e branco. Não, não. É? Amanhã vai dar outra coisa. Tá, tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Essa parte. Tá aqui. O ponto é: esse filme não aconteceu. Essa história não ocorreu. A única coisa que tá certa é Jerusalém caiu e Saladino conquistou Jerusalém. E beleza. É a única coisa que tem de correto. E pessoas morreram. E aí foram libertos. Só isso aconteceu. Os outros 95% do filme não ocorreram. Não ocorreram. Não aconteceu. Então, ao minuto 37, 38 praticamente, vou dar minha nota pra vocês, tá? Como um filme de ficção, nota 80. Como ficção. É um bom filme, o personagem é ótimo, os vilões são ótimos, tem uma trama muito boa, explica legal, bacana, mostra Jerusalém, efeitos muito bons. Pô, tem espada, pô, muito bacana. Espada, ó. Vou pegar a minha aqui, vamos, tá? Aí, bonito. Olha, rapaziada, ó. Espada, rapaz. Tem a minha aqui, ó. Essa aqui é a espada cruzada, ok? Só a guarda que é um pouco diferente. Espada cruzada, dá pra ver, inclusive, aqui, ó, onde o martelo bateu, tá? Quando foi forjada. Sim, eu tenho uma espada cruzada. Olha que linda. Exatamente igual uma das que tem no filme, certo? Para quem sabe o que tá escrito aqui, ó. Deus Vult, ok? E ela está ensopada de óleo, por isso que eu não vou ficar mexendo nela. Ela está sem fio, ainda vou colocar fio nela, e quando tiver com fio, eu vou fazer ainda no canal um unboxing certinho. Passar um pouco de óleo também ali no fogo dela. Cara, e a espada é maravilhoso, escudo, lutas bem coreografadas, é bem legal. Como filme histórico, a nota é 5 de 100. Sem dó. Se 95% do filme tá errado, como filme histórico, então tome 95 pontos a menos na nota. Numa média. Aí eu vou fazer a média pro filme aqui, né? São duas notas. 80 mais 5 dividido por 200. E eu tenho que colocar parênteses aqui, senão ele não calcula certo. A média vai ficar nota 42 no minuto 39. Nota total 42/100. Essa foi a nota, fiz a média aqui.
A nota vai ser 42/100. Sem dó nem piedade. Eu me fiquei. E outra. E essa nota vai ficar desse jeito por quê? O filme é um filme que teoricamente tem que ser cristão. Primeiro que pegaram a história mais caótica e triste do cristianismo, que mostrou a desunião do cristianismo, que mostrou os erros cometidos pelo cristianismo, que é a Segunda Cruzada, mas trataram todos os cristãos como idiotas, patetas, como. Cara, Cristo aqui foi tratado como nada. Toda a guerra, tudo que fizemos para defender a Terra Santa, para defender aquilo que é nosso por direito, porque Cristo morreu em Jerusalém. Inclusive, eles visitam Gólgota, o Monte Caveira, né? O Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado. O Orlando Bloom ali, o Bale, visita esse lugar. E é muito importante, e isso não é levado em consideração e nem colocado, que tanto os templários, hospitalários, teutônicos, todas as ordens, reis, todo mundo que estava lá estava por um motivo específico e não era só dinheiro e poder. Porque o Papa, quando começou as cruzadas, isso vale dizer, quando começou as cruzadas, o Papa Urbano II prometeu remissão dos pecados para quem fosse até Jerusalém, combater, peregrinasse a Jerusalém, combatesse os muçulmanos, matasse os muçulmanos, o papado, e o papado é muito importante, né, e é mal citado no filme, é citado 2 vezes no máximo, o papado é extremamente importante para as decisões desse filme, porque o Papa decidiu, e através de, não mentiras, tá? Não é mentira que as cruzadas foram necessárias, que os muçulmanos estavam matando uma galera por aí, concordo. Só que ele exagerou vários fatos e demonizou demais. E demonizou exageradamente os muçulmanos. Como se ele fosse as piores coisas da Terra. Como se não tivessem coisas parecidas do lado dele mesmo. Como não tivessem demônios, por assim dizer, do lado dos cristãos. Tinha. Mas tudo bem. Tem, ok. Foi necessário. É melhor ter um mal do que dois maus ao mesmo tempo. Principalmente sobre a Terra Santa, que é para ser nossa. É para ser dos cristãos. Eu concordo plenamente que é para ser nossa dos cristãos. Agora, o Papa é importante. Ele falou e era muito importante para absolutamente todos que estavam ali, remissão dos pecados. Quando tem aquele Deus Vult lá, o Deus Vult é grito de guerra, não é, que ok, foi usado uma vez como grito de guerra, mas depois até os muçulmanos usaram o Deus Vult, que tem na espada ali que eu mostrei para vocês. Deus Vult não é grito qualquer. Não é tipo qualquer. Os muçulmanos não usavam Deus Vult. Deus Vult é um grito de guerra cristão templário. Já basta os maçons se apropriarem dos nossos símbolos templários. Agora vem, vocês querem colocar até os muçulmanos para se apropriar dos nossos símbolos? Que simbologia idiota é essa? Este filme é lamentável. É lamentável. É triste a representação. O Ridley Scott parece que tem ódio dos cristãos no filme. Parece que a todo momento ele quer fazer que os cristãos são idiotas, que são patetas. E tanto que o Balen, que é o principal, que teoricamente luta pelos cristãos, não está lutando pelos cristãos, blasfema, inclusive, falando: se Deus não aceitar que queimemos os corpos, então esse Deus não é um Deus, não é um Deus justo. Quem, ó, perdão, Jesus, perdão, Deus, perdão, Santa Trindade, se que eu falei que é blasfêmia, não falei por mal, estou apenas parafraseando, mil perdões, mil perdões, mil perdões. Não estou falando por mal, ok? Estou apenas parafraseando, e eu, inclusive, acho isso uma blasfêmia, blasfêmia. Deus decide o que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. Ah, mas eu não gostei. O problema é teu. O problema é teu problema. Mas ninguém. Deus decide o que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, porque nós somos a criação dele. Se ele decidir que uma cidade vai. Se uma cidade é como Sodoma e Gomorra, ele quer queimar a cidade inteira, queime essa cidade. Ele é Deus, ele decide. Cara, que personagem blasfemo, que personagem escroto. E o personagem ainda tenta rotar a virtude. Ele não quer ser rei. Ah, isso não é justo eu não ser rei. Você cometeu adultério com a Sibila, que estava casada com Guy de Lusignan. E depois quer rotar. Tem uma hora do filme que ele vai lá, tem relações com Sibila, chega depois.
oferecendo pra ele para que ele se case com Sibila e mate o Guido. E em vez de ele aceitar e para que Guido morra, que ia ser melhor pra todo mundo que Guido morresse e ele tomasse as rédeas do reino e nada ia acontecer. Mano, ele não faz isso. Mas por que? Se você já ficou com Sibila, se você já adulterou, você já cometeu o pecado, por que pelo menos não continuar e fazer esse um pouquinho a mais para depois lucrar com um bem muito maior? Não. Em vez de fazer isso, ele simplesmente aceita e fala, né? Eu aqui acabei de cometer um pecado absurdo, mas não. Não. Não vou, não. Não, salvar as pessoas? Né. Isso não. Eu só sou. Pecados e pecados. E ainda quer rotar que é moral, ainda por cima. Ah, cara, que personagem escroto, cara. Na boa, na boa, na boa. Na boa, é muito ruim, cara. Desperdício do Liam Neeson também. Desperdício de ator, morre isso no filme. Um desperdício. E, cara, não tem cristão no filme. Não tem cristão. É um gato pingado que luta por Cristo. Os caras removeram o Renato Santillan morrendo por se recusando a ir pro islamismo que, que é uma demonstração pública de fé, de certa forma. Não mostra ninguém lutando pelo Deus Vult. Mostra, tipo, Deus Vult um momento lá, mas mostra mais como um grito de partidário do que um grito realmente cristão. Sendo que a maioria tava lá por expiação e pecados. Cara, que filme ridículo. Que filme ridículo, que filme ridículo, que filme horroroso, que filme péssimo. Péssimo filme. Muito ruim. Então essa foi a minha crítica. Eu tô embasbacado, indignado com isso que eu assisti. Foi horrível isso aqui. Foi horroroso. Espero nunca mais ver uma retratação tão ruim como essa num filme. Eu tava muito animado para ver o filme das Cruzadas, mas fiquei de cara. Fico triste de ver uma retratação patética como essa. Uma retratação de que tinha que ser boa, tinha que ser íntegra dos cristãos que lutam por. Que lutaram pela. Que tomaram a cruz, uma cruzada para remissão de pecados, ou seja, existia uma nobreza no que estavam fazendo os templários católicos, e aqui o filme esquece isso e joga de lado. Joga de lado todos os fatores históricos que fizeram a cruzada ser interessante como deveria ser. Indignante. Indignante é o nome disso. Tá? Espero que tenham gostado. Se não gostaram, também tanto faz. Isso aqui é mais uma indignação pública minha de algo que foi feito nas coxas. Infelizmente. Até mais, valeu.